seja muito bem-vindo à nossa leitura de hoje. O item de hoje do livro Otimismo é o capítulo Reencarnação e Ouvido. Então, como todos os dias, nos encontramos nesse horário, é um horário para fortalecer a nossa fé e a nossa esperança, é um horário que separamos o nosso dia para cuidarmos de nós mesmos, das pessoas que nós amamos e desse planeta que nos acolhe. Então, vamos começar? Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos, pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, muita harmonia, para que possamos fazer mais uma leitura. Que assim seja, graças a Deus. Reencarnação e ouvido. Discípulos incipientes da doutrina espírita, ou da mesma forma que negadores costumazes da reencarnação, apresentam-se suspeitosos a respeito das existências sucessivas, em face do esquecimento temporário dos fatos e ocorrências anteriores à atual viagem carnal. Informam que, se as lembranças permanecessem, seria muito melhor a jornada evolutiva, em razão de poder-se compreender e eleger os comportamentos a assumir diante das vicissitudes, como das decisões que esperam consciência e conhecimento das ações que redundarem exitosas. Gostariam de saber com lucidez e recordar-se dos porquês dos insucessos, assim como dos afetos, o que lhe facultaria uma correta eleição de pessoas para o círculo das amizades, com natural desprezo pelas desagradáveis e perniciosas. Evitariam, assim, a reincidência em problemas tanto quanto em conflitos geradores de desarmonia e desequilíbrios. A ordem social seria diferente, recheada de valores autênticos, onde não haveria lugar para triunfos de personalidades realmente não credenciadas ou capazes. Concluem, por fim, que o ouvido parcial do passado fomenta dúvidas quanto a existências anteriores. Tais conclusões sofistas são destituídas de legitimidade. Sem o esquecimento temporário das ações pretéritas, o progresso moral seria impossível, ou pelo menos muitíssimo mais penoso para o espírito. Calcetas e fracos, que ainda somos, quase todos nós, diante da plena recordação das nossas vidas passadas, as neuroses e psicoses governariam as criaturas, com mais vigor do que em nossos dias, porque as lembranças dos nossos erros e acertos seriam também conhecidas daqueles a quem amamos ou preterimos, auxiliamos ou prejudicamos. O perdão não lucilaria benéfico no homem, que se armaria de maior soma de rancor e desejo de vingança. O ressentimento tomaria campo nos painéis mentais, com sérios distúrbios comportamentais. As pessoas se uniriam em grupos isolados, nos quais se negaria oportunidade fraternal ao arrependimento ou aos viciosos para se corrigirem, gerando colmeias alienadas da realidade, enquanto os enfrentamentos motivados pela infeliz necessidade do desforço seriam mais repetidos e mais sangrentos. As vidas anteriores ressurgem na existência presente do ser, em forma de tendências e aptidões, experiências e dificuldades que caracterizam as conquistas e as falhas de cada qual. Manifestam-se como saúde ou doença, lucidez mental ou retardamento, disposição ou reação para o trabalho, alegria ou amargura diante da vida. Expressam-se como simpatias ou animosidades, afeições e desafetos, confiança e instabilidade emocional em relação umas às outras criaturas. Sob o véu da ignorância das causas, é para muitos bem difícil superar as situações e pessoas desagradáveis, conviver em clima de tolerância e agir com serenidade em determinadas circunstâncias, que a sua recordação produziria estupor e acenderia revolta, desencadeando processos cruéis de revide e de dor. É providencial o esquecimento das existências passadas, enquanto está no corpo físico. Mesmo após a desencarnação, o espírito não se adentra no conhecimento do pretérito, sem que o largo do tempo adquira estrutura moral e evangélica, para bem entender as próprias como as refregas alheias,
em que se envolveu ou desencadeou, com as condições exigíveis para amar e desculpar. No escafandro físico, a limitação dos 5 sentidos dá-lhe tempo para apurar a sensibilidade e burilar as arestas, facultando-lhe frestas por onde percebe a luz e antevê a felicidade. Treina a paciência e disciplina as tendências más, adquirindo experiência para tentames e voos mais expressivos nos ideais que vitaliza. Muitas outras razões possuem as soberanas leis da vida, para que o progresso de evolução se dê mediante etapas sucessivas, amparadas por ouvidos e temporários, nas quais todas as conquistas se tomam patrimônio individual intransferível, como o qual serão alcançados os louros da paz e as realizações da plenitude. Na aparente ignorância de muitas causas, cujos efeitos carpes acendem a luz do amor e da caridade, nos teus sentimentos com a razão da fé. E essa claridade te conduzirá com segurança aos altos cimos em que atingirás sob a caridosa espera do Cristo. Reencarnação e ouvido. Então, aqui, esse tema, Joana, ela esclarece uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Que fala assim, mas se eu lembrasse das outras encarnações, se eu lembrasse aquilo que eu já tinha feito, seria mais fácil para resolver as questões nessa, né? Agora, se eu não sei o que aconteceu no passado, como eu vou resolver? Daí aqui ela vem nos mostrar que não é bem assim, né? A gente esquece o passado, o que aconteceu em outras encarnações, porque seria muito difícil para a gente e para as pessoas que estão ao nosso redor ter o conhecimento de tudo aquilo que nós fizemos ou nós passamos, que nós causamos para as pessoas que estão ao nosso redor ou as pessoas causaram para a gente. Então não seria possível a gente aprender a amar, a gente aprender a conviver com todas essas situações, né? Imagina um filho que a gente ama, os pais, o marido, a esposa, as pessoas que mais a gente ama que está ao nosso redor. Se a gente descobrisse que em outras encarnações nós prejudicamos essas pessoas ou elas nos prejudicaram, a gente vai conseguir amar do mesmo jeito? A gente vai conseguir ter esse laço de amor, de respeito? Provavelmente não, né? Provavelmente não. Então, porque se a gente pensar no dia de hoje, quem nos prejudica no dia de hoje, a gente passou por alguma situação que alguém prejudicou a gente, não fica aquele ressentimento ainda ali martelando? Imagina se foram coisas maiores que a gente não sabe. Então, o esquecimento, ele é providencial para a gente conseguir seguir a caminhada, porque senão a gente só ia querer ficar perto daquelas pessoas que a gente ama, a gente só ia querer manter os laços com aquelas pessoas que a gente tem afinidade. E não é ali que a gente tem que resolver as questões. As questões a gente tem que resolver onde a gente tem dificuldade, porque é ali que a gente tem que aprender a amar, é ali que a gente tem que desenvolver afeto, carinho, os laços, respeito. Então, tudo está no lugar certo. Então, a gente só não lembra que é para o nosso bem. E quando a gente partir para o mundo espiritual, a gente só vai lembrar no momento certo. Não é assim, desencarnou aqui, acordou no mundo espiritual, já vou lembrar de todas as minhas existências. Não. A gente vai lembrar no momento certo e não vão ser de todas. Se a gente for lá no livro Nosso Lar, tem uma passagem que fala sobre a lembrança de outras encarnações e um dos personagens que tem lá. E lá mesmo, André Luiz fala que eles só conseguiram voltar a 300 anos atrás, né? Saber o que aconteceu há 300 anos atrás. Porque se eles soubessem o que aconteceu depois desse período, eles iam se perturbar e não iam conseguir seguir a missão deles. Então a gente não sabe o que a gente fez em outra vida, nas outras vidas, quem que a gente amou, quem que a gente prejudicou, quem nos amou, quem nos prejudicou, não importa. O que importa é o que a gente está fazendo agora. E no nosso inconsciente, a gente tem as nossas boas tendências, que é acúmulo de outras encarnações, e a gente também tem as nossas má tendências, né? A gente tem aquela pessoa que a gente começa a conversar e parece que a gente conhece aquela pessoa há anos, né? Parece que assim, de outras vidas. E tem aquelas que mal a gente fala oi, tudo bem, já faz, né? Mas isso também são as energias. Então, a gente tem uns pitaquinhos nessa encarnação, é só a gente prestar atenção. Mas isso só aparece pra gente se for para nos auxiliar.
Se for para nos prejudicar, não vai acontecer nada. Então, não fica pensando no passado, não. O passado já voltou. O que a gente fez em outras vidas, outras encarnações, vai ficar lá. O que a gente tiver que resolver vai aparecendo aqui no meio do caminho. Vive o dia de hoje, aproveita o dia de hoje, perdoa hoje, fala que ama para as pessoas que você ama hoje, porque tudo aquilo que a gente fizer hoje é o que vai refletir no nosso futuro. As escolhas que nós fizemos no passado, elas vão ficar no passado. Não importa, que a gente continue a partir de hoje entendendo que tudo está no lugar certo. Isso é o mais importante. Vamos fazer a nossa prece então? Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, muita harmonia. E esse amor que nós estamos sentindo agora possa envolver todo esse planeta que nos acolhe, envolvendo todos os seres criados por Deus. Que todas as pessoas possam sentir esse amor envolvendo o seu coração, fortalecendo a sua fé e a sua esperança. Nos locais onde existem guerras e conflitos, que a paz se faça presente. Aonde existe fome e sede, que essa fome e essa sede possa ser saciada. Aqueles que estão enfermos nos hospitais, pronto-socorros, nos seus lares ou em qualquer outro lugar, que a equipe espiritual dos médicos possa auxiliar no tratamento de cada um, renovando seu corpo físico e espiritual, fortalecendo a sua fé e a sua esperança. Envolvendo também aqueles que partiram ou que ainda não partiram no dia de hoje de volta ao mundo espiritual, que eles possam ser recebidos pela equipe de Maria e seus familiares e seus amigos possam ser consolados nesse momento difícil. Que essas energias de amor envolvam todo esse nosso planeta. Mas se nós soubermos de alguém que precisa de um pouco mais de amor, que essa pessoa seja abraçada e nesse abraço a sua fé e a sua esperança possa ser renovada. Nós agradecemos, Pai, aos aprendizados diários, às pessoas que nós amamos que fazem parte da nossa caminhada, ao nosso Mestre Jesus, ao nosso anjo da guarda, mas principalmente agradecemos a Ti, pela certeza do seu amor e a certeza de que não estamos sozinhos. Graças a Deus. E assim, agradecemos a Deus, aos amigos espirituais que estavam conosco hoje, pedimos a eles que nos envolvam com muita luz, muita paz, muita harmonia, e amanhã estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.